Vai lá, Zanini, por favor. Eu queria perguntar um pouco sobre a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais. Como é que o senhor avalia o período dela na presidência do PT e um pouco o estilo dela? Ela tinha, enquanto presidente do PT, um estilo, às vezes, crítico com relação até ao governo. Ela procurava até fazer um contraponto, muitas vezes, ao governo. Fez críticas aí muito duras ao ministro Haddad, chegou a haver uma resolução falando de austericídio da política econômica, criticou o ministro Padilha, ela tinha esse estilo, falava também do Banco Central, que era um sabotador e por aí vai. Como é que o senhor pretende imprimir o seu estilo como presidente do PT? Se o senhor vai também ser um pouco o grilo falante do governo em algumas situações, ou o senhor vai ter outra prática? Não, primeiro, a Gleisi presidiu o PT no pior momento da nossa história, o pior momento da história do PT. Penso que ela conduziu muito bem. Eu tenho dito que a Gleisi, na minha avaliação, é a melhor presidenta que o PT, ou melhor presidente, vamos dizer, né? Ela é a única, né? Então, vou dizer, é a pessoa que melhor presidiu o PT na nossa história, porque foi muito difícil o momento que ela presidiu o PT. E ela conduziu o partido, e soube conduzir o partido. Evidente que cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito de fazer política. Eu respeito todos os estilos. Agora, eu tenho o meu, eu tenho a minha forma. Qual é o seu? O meu é muito mais o diálogo. Eu não estou dizendo que, às vezes, você não tem que ser incisivo nas suas posições. Mas eu penso que é um partido que ele é governo, ele tem que priorizar muito a capacidade de diálogo entre as lideranças dos movimentos sociais, entre as lideranças do parlamento e aqueles que estão no governo. Porque governar não é simples. Muitas vezes você gostaria de fazer o muito e você faz o menos, porque é aquilo que é possível você fazer. Eu fui prefeito 4 vezes. Eu sempre usei a máxima que, de fato, o inimigo do bom é o ótimo. Às vezes você projeta o ótimo, sendo que você só tem condições de fazer o bom, né? Então você tem que fazer bem feito aquilo que é possível ser feito. Agora, nós estamos vendo a Gleisi, ela foi para o ministério, né? E ela tem sido uma ministra de vitórias no Congresso. A primeira grande demanda dela no Congresso Nacional, ela conseguiu, foi a aprovação do orçamento. Então, eu tenho muito respeito por ela, né? Penso que ela conduziu o partido com muita inteligência, com muita capacidade de junção de forças, de construção de unidade num momento muito difícil da nossa história. Prefeito, o senhor fala muito que usa o diálogo, né, como método de construir pontes e exercer um possível mandato. Eu estava acompanhando uma fala de um dos seus possíveis adversários nessa disputa pela presidência do PT, que é o Washington Quaquá, e ele mencionou que não adianta dizer que se resolve no diálogo se o senhor, de fato, não pisar na realidade que o PT hoje precisaria alcançar, que é a proximidade também com os trabalhadores e as pessoas mais pobres. Uma de suas propostas que o senhor trouxe aqui numa possível gestão, ele fala o seguinte: o senhor nunca pisou numa comunidade, então como é que o senhor poderia propor algum tipo de aproximação com essa parcela da população? Que tipo de resposta o senhor dá a uma crítica feita por alguém que também faz parte do PT e que talvez seja seu adversário nessa disputa? Eu respeito as opiniões dentro do PT. Respeito. Agora, é evidente que quem conhece a minha trajetória dentro do PT, se conhecesse, não diria isso, né? Porque eu sou oriundo, efetivamente, dos movimentos sociais do PT, né? Eu sou fruto dos movimentos sociais do PT. Eu sou fruto da periferia de Araraquara. As pessoas acham que não, mas o interior tem periferia, né? Eu sou filho de trabalhador rural, né? Eu andei quilômetros e quilômetros enquanto criança para ter acesso à educação, porque na fazenda que eu morava não tinha escola rural. Depois eu fui morar na periferia de Araraquara, também andava quilômetros e quilômetros para ter acesso à educação, porque não tinha transporte público no bairro que eu fui criado. Eu sou filho de uma lavadeira, que eu tenho muito orgulho, e de um porteiro de um hotel, então eu sou filho da classe trabalhadora. Meu primeiro emprego foi aos 13 anos na minha vida. Na época não tinha ECA, a gente trabalhava enquanto criança,
Então, quem conhece a minha trajetória no PT não faria uma afirmação dessa, mas eu respeito quem pensa diferente de mim. E por que ele estaria fazendo, então, uma afirmação dessa? Tem que perguntar para ele. Ele não conhece sua trajetória? Tem que perguntar para ele. Não, mas diante da relação que vocês têm... Não tenho relação com ele. Então, nenhuma? Nenhuma. Então, provavelmente, ele não conhece. Pode ser que não. Tem uma corrente que fala justamente disso. Essa questão da prévia, eleição interna, fala assim, é pluralidade do partido, mas no final das contas acaba tendo mais briga e expondo essa briga. Como o Zanini falou também. É claro que ela é presidente do PT, mas se ela faz uma crítica à política econômica do ministro Fernando Haddad, o pessoal lê, olha, tá vendo? O próprio PT está criticando o PT, entendeu? Então, claro que isso fragiliza. Essa disputa não tem que ser mais interna e a própria prévia também não ajuda as eleições internas a dividir o partido? Não, eu penso que o PED, né, que é o nosso processo de eleição interna no PT, ele é uma vitória no processo de organização do partido, porque você chamar o filiado para ele escolher os rumos do PT, isso é extremamente democrático e é o único partido no Brasil que faz isso. O que eu penso é que nós temos que aprimorar o nosso sistema, né? Por exemplo, eu penso que o partido, além de filiar, ele tem que oferecer curso ao novo filiado. Alguém que entra no PT, eu acho que ele tem que ter o mínimo de conhecimento da história do PT, de como que o partido funciona, por que o partido pensa da forma A, da forma B, da forma C. Ou seja, para que alguém que se filie, quando ele for escolher sobre o futuro do partido, ele tenha consciência do que é que ele está escolhendo. Então, eu penso que a gente tem que aprimorar muita coisa no PT ainda, mas eu acho que o método é correto, é um método positivo. Agora, tratar questões que poderiam ser resolvidas internamente, externamente, eu acho que é um erro. Eu acho que nós temos que fazer com que as nossas instâncias funcionem, né, que os diretórios sejam fortes, que as executivas sejam fortes, que as executivas tenham periodicidade de reunião, os diretórios também. Isso no Brasil inteiro, ou seja, desde a direção nacional até o diretório zonal, no caso onde tem zonais. Para que a gente tenha espaço para fazer o debate interno, resolver os problemas, criar consensos, isso certamente evita que debates sejam feitos para fora que você poderia estar resolvendo internamente.